produção, você vai ver agora a segunda reportagem da nossa série exclusivo para vocês, Tráfico S.A. Você vai ver imagens inéditas de assaltos a ônibus em diferentes pontos do Rio, ordenados pelos chefes das facções criminosas, segundo a polícia. A ação dos bandidos é uma represália às empresas de ônibus que não pagam uma espécie de pedágio aos traficantes para poderem circular. Mototaxistas também são obrigados a pagar uma taxa aos traficantes para rodar sem serem incomodados, segundo o repórter Jackson Silva te mostra agora. Uma sequência de assaltos. A maioria no mesmo lugar. A dinâmica é sempre a mesma. Um bandido rende o motorista e outros roubam os passageiros. Em alguns casos, os criminosos simulam que estão armados. Este bandido nem precisou entrar no ônibus totalmente. Ele rouba o motorista e quem estava perto da porta. São flagrantes registrados ao longo dos últimos 4 meses. A ação acontece em diferentes horários e vias expressas do estado. A partir de agora, você vai ver imagens surpreendentes e violentas. O motorista é agredido com socos e chutes dentro do ônibus. O agressor é um traficante da favela 39, em São Gonçalo. Em outro ponto, mais um assalto. Um carro fecha o primeiro ônibus, enquanto um dos bandidos segue para o segundo ônibus que está logo atrás. O motorista levanta as 2 mãos. O criminoso rouba tudo o que pode e foge momentos depois. Eles chegam, apontam a arma, falam que é um assalto, apaga a luz do salão, senão não vai atirar, manda abrir a porta do carro, sobe e pega o dinheiro, leva tudo. Rodovia BR-101, mais conhecida como Niterói-Manilha. A via liga o Rio de Janeiro ao Espírito Santo. Já passavam das 9 horas da noite. Um carro fecha o ônibus enquanto um passageiro desce. Um homem de boné preto se aproxima com uma arma. Ele faz a segurança para o comparsa de camisa branca que entra no ônibus pela porta da frente. O bandido rouba o dinheiro do caixa. Em seguida, pega mais dinheiro e pertences do bolso do motorista. Repare que outros criminosos dão cobertura. Depois, correm e fogem. Em menos de 2 horas, a cena se repete com o mesmo grupo. Outro motorista é roubado enquanto passageiros observam de longe. Novamente, os assaltantes conseguem fugir. Dessa vez, na rodovia RJ-104, que liga Niterói à região dos Lagos. Quase um mês depois, o mesmo motorista é surpreendido mais uma vez. O ônibus é fechado por um carro. Um homem sai do veículo e segue na direção do coletivo. Com o rosto coberto por uma máscara, o bandido aponta a arma para a vítima. O criminoso começa os roubos com a ajuda de um comparsa. A dupla foge tranquilamente. Chegou ameaçando que vai dar tiro na gente. Quando a gente levantar a mão, eles apontam a arma para nossa cabeça. Quando você vê uma arma apontada para sua cabeça, é complicado, cara. Na Avenida Rio de Janeiro, zona portuária do Rio, não é diferente. Cada passageiro é roubado aos poucos. Tudo acontece perto da Avenida Brasil, outra via importante do estado. Essas imagens mostram outro assalto, dessa vez na ponte Rio-Niterói. Um homem vigia o motorista, enquanto uma mulher parte para cima das vítimas. Depois do roubo, os 2 fogem. Em outro vídeo, mais uma ação de bandidos. Os criminosos já estavam dentro do ônibus. Um homem de boné passa pelos passageiros. Ele está armado e parece nervoso. Faz sinal como forma de ameaças. Depois, segue na direção do motorista e começa o roubo. Outros comparsas também fazem a limpa. Em seguida, descem do ônibus com mochilas lotadas de pertences das vítimas. Hoje em dia eu tô trabalhando assim, com medo.
Cada dia que passa eu levanto a mão pro céu, agradeço, que tá complicado. Trabalhar de motorista, cada dia que passa é complicado. É muito assalto, muito assalto. A segurança dos funcionários tem sido a principal preocupação das empresas de ônibus. Por causa da violência, muitos empresários já contabilizam prejuízo. E para piorar, algumas são obrigadas a pagar uma espécie de pedágio exigido por traficantes. Quem não paga a taxa fica impedido de circular por ruas e vias expressas, principalmente na região metropolitana. Em menos de 4 meses, 4 viações somam quase 130 assaltos, uma média de 3 a 4 roubos por dia. Niterói, São Gonçalo e Itaboraí são os mais prejudicados. As empresas de ônibus não são as únicas vítimas de traficantes. Quem trabalha como mototaxista também tem que pagar uma taxa para circular em ruas perto de favelas. Aqui em São Gonçalo, os criminosos cobram cerca de R$100 por semana para cada mototaxista. Eles estão fazendo loteamento do território que eles dominam e que esse loteamento, e por conta desse loteamento, eles estão exigindo em desfavor daqueles que prestam serviço de transporte, seja as empresas de transporte coletivo, as empresas de ônibus, seja até os mototaxistas, determinados pedágios. O patrulhamento em rodovias federais é de responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal. A BR-101 é uma das vias que mais concentram assaltos. Apesar desse cenário, não há patrulhamento. A PRF tem feito uns estudos com as estatísticas de onde ocorre a maior frequência desse tipo de crime, e os grupos táticos vêm recebendo treinamentos justamente para poder estar coibindo esse crime e estando lá nos trechos, nas ocorrências. Ao todo, apenas 22 agentes da PRF fazem o patrulhamento desde a ponte Rio-Niterói até Casimiro de Abreu, no interior do estado. É um desafio, sim, porque vem crescendo esse número de assaltos a ônibus nas rodovias federais, mas nós já estamos identificando os criminosos. Temos um aumento de cerca de 80% de 2015 até o primeiro trimestre de 2017. O patrulhamento da Polícia Militar em vias estaduais também não tem sido suficiente para impedir a ação dos bandidos. São várias modalidades, são várias quadrilhas e a gente tem atuado com rigor em cima disso, temos feito as prisões, mas infelizmente é aquilo que a gente tem reclamado sempre, né? O marginal volta muito rapidamente para as ruas e continua praticando seus delitos. Não perca o último episódio. Imagens inéditas mostram um ataque de traficantes em vários roubos de cargas no Rio de Janeiro. Vai morrer! Um dos maiores desafios para autoridades de segurança de todo o Brasil. Seria de alguma forma, Carregosa, isso que a gente vê, e principalmente o maior medo do trabalhador que sai e precisa do transporte público, a presença de bandidos fortemente armados e não só aquele trombadinha que eles estavam acostumados a lidar dentro dos ônibus? Exatamente, na verdade isso tem nome, né? Isso é máfia, né? Isso já, o narcotráfico do Rio de Janeiro e do Brasil já deixou muito tempo de ser narcotraficante, virou máfia. Você vê que ele atua em várias frentes e o problema do narcotráfico, da forma que a gente tem, é que ele está extremamente bem armado. Então você vê um ônibus com várias pessoas entrando armados, você sabe que é um problema muito sério para a segurança pública. Até mesmo para o policial conseguir coibir no momento que está acontecendo esse crime. A gente tem a história do 174, para mostrar que isso daí para virar uma bola de neve, virar uma granada e virar um problema gigantesco é muito fácil. Então, assim, você vê que exatamente isso. O problema do Rio de Janeiro, o problema do Brasil é que todo criminoso hoje em dia tá roubando um ônibus que era até então a gente viu trombadinha, que você sentava, dava mole, quando via não tinha um celular. Agora tem 2, 3 caras entrando armados. O ano passado a gente viu a reação de um policial militar que estava no fundo de um ônibus na Avenida Brasil, Diego, em que o cara que morreu, o bandido, estava com uma submetralhadora. Lembra disso? Foi o ano passado, não foi? Exatamente, estava com uma submetralhadora dentro e o outro comparsa conseguiu fugir e, segundo testemunhas, também fortemente armado. Exato. E qual é a lógica? Por que eles estão andando armado? É porque está fácil usar a arma. Quando eu estou armado, qualquer pessoa é vítima. Quando o trombadinho, ele não é qualquer um que pode ser vítima, ele tem que escolher a vítima, ele tem que ter um trabalho ainda para conseguir escolher essa vítima. E quando você está vendo esse tipo de situação dele entrando com uma metralhadora, chega a ser tão ilógico que até a própria logística do bandido, pensando, se você separar com uma pessoa com uma forma de produção,
se todo mundo, o tempo que ela gasta para o que ela produz e considerando que o criminoso produz crime, é muita logística, muito aparato para ficar furtando celular, valor pequeno. Isso a gente